envolvido aí em silêncio. Agora vamos fazer a nossa oração de agradecimento, né? Depois dessa página, dessa mensagem, né? Essa oração de São Francisco de Assis. Que a gente possa continuar sentindo a presença dos benfeitores espirituais, do nosso Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria, dos irmãos protetores desta casa, responsáveis por esse espaço de luz. Divino Mestre Jesus, mais uma vez, agradecemos a vós pela oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, buscando, Mestre Jesus, o nosso crescimento e o nosso melhoramento espiritual. Obrigado, Senhor, pela presença dos benfeitores que nos auxiliam em todos os momentos de nossa caminhada, trazendo, Senhor, para todos nós o auxílio de que necessitamos, Senhor Jesus, para a nossa jornada terrena. E é envolvido nessa vossa luz que nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por toda a proteção, por todo o livramento, por toda a bênção. Rogamos a presença dos benfeitores espirituais sobre o nosso irmão Maurício e sobre todos nós, iluminando, Senhor, e auxiliando ao Maurício nessa noite que veio trazer para nós o seu estudo doutrinário. Que esta tua luz, Mestre Jesus, permaneça trazendo aos nossos corações a serenidade e a paz que necessitamos. E que se estenda, Senhor, a todos os nossos que ficaram em nossos lares, a todos aqueles irmãos que estão internados, a todos aqueles irmãos, Senhor, que se encontram em clínicas de reabilitação. Que todos eles possam sentir nesse momento a presença de um benfeitor amigo ao lado, levando para esses irmãos o auxílio que eles necessitam neste momento. Um passe, uma água medicamentosa, serenidade ao coração, esperança, Senhor, e certeza de que não caminhamos sozinhos nesta terra. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Maurício. Dá licença, meu amigo. Tá aqui que você é forte, senão fica... Tá bom. Foi? Tá bom, acho que funciona. Se estiver incomodando, você pode ir. Deixa eu ver aqui. Ô, gente, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem? Quero agradecer a casa pela acolhida nessa noite. Mais uma vez substituindo o Vanderluce. Isso prova que vocês não estão rezando direito. Então eu aqui de novo substituindo, né? Ou então porque nós aprendemos bem o que mas imagino que ela achava que já teria acabado o serviço da escola, né? Mas ainda tem essa semana. Não vai voltar a oportunidade dela vir. E para nós é uma alegria, tá? Sempre vir aqui, sempre estar com vocês, estar nessa casa, para falar de Jesus, falar da doutrina espírita, né? Conhecer a verdade que nos liberta de fato, que é a verdade do Espírito, né? A gente leva muitas coisas como verdadeira fosse e na verdade não são. Quer nos conceitos morais, quer nos conceitos materiais, e a gente muitas vezes dá muito valor às coisas que são passageiras, né? A gente às vezes olha para um aparelho como esse, seja o que for, e acha que isso aqui é duradouro, é uma verdade. Mas no momento nos serve. Mas se destruir, voltar ao estado natural, vira, né? Retorna ao espaço para formar moléculas de outra coisa. Então o que ela é hoje, amanhã não é mais. O verdadeiro é só aquilo que somos, como espíritos mortais, né? Tudo que a gente tem de conhecimento moral e intelectual é o que permanece. E as verdades que nos regem são as verdades das leis de Deus, né? Que devem ser seguidas por todos nós e que vai nos garantir a felicidade no futuro. Meus irmãos, dias muito especiais esses que nós estamos vivendo, né? Onde a bondade, a justiça e a misericórdia divina têm nos permitido viver a cada dia tudo aquilo que é necessário para o nosso progresso
moral e intelectual. Criados simples e ignorantes, nós sabemos, né? Tenho certeza que outros já aqui tiveram e falaram o que eu estou falando. Eu mesmo já falei várias vezes, de que nós partimos da estaca zero. Tanto em conhecimento, tanto em ganho moral. Partindo da estaca zero, Deus nos dá o mérito da conquista, da felicidade, da perfeição. Mas isso é vagarosamente percorrido por nós os caminhos, porque nós não tendo o conhecimento, é natural que a gente erre no caminhar. Porque a lei de Deus, apesar de estar nas nossas consciências, como a doutrina espírita nos diz, a lei de Deus está em nossas consciências. Mas então por que eu erro tanto? Só que essa lei de Deus que está na nossa consciência, ela está em estado embrionário. Ela precisa crescer. Ela precisa tornar um livro lido e aprendido e vivido por cada um de nós. Então, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo o que é certo, confrontando com aquilo que é errado, porque o errado nos traz dor, nos traz dificuldade, nos traz aflição. A gente às vezes aprende na dificuldade, outras vezes aprendemos com mais facilidade. Mas a lei de Deus vai sendo descoberta desta forma, paulatinamente. E uma vez que a gente conhece essa verdade, a gente não regride no conhecimento. Mas quando a gente tem a força moral para pegar o que está sendo conhecido e colocar em prática, aí estabelece uma coisa que não tem mais retorno. É o ganho moral, não retroage. E o ganho intelectual também não se retroage. Eu posso conhecer muita coisa e praticar pouquíssima coisa do que eu conheço. Mas quando eu praticar aquilo que é verdade da lei de Deus, a essa vez praticada, não perco mais. E é assim que a gente vai subindo de degrau em degrau. Muitas das vezes a gente tem uma existência, até se estaciona, nem cresce moralmente, nem intelectualmente. Muitas vezes a gente encontra, né, mais dificuldade do caminho seguinte, porque a gente não melhorando, não fazendo o bem, o mal estamos fazendo. Não é necessário apenas não fazer o mal. É preciso que a gente faça o bem. É uma orientação da doutrina espírita. Porque os espíritos informam que o bem que a gente não faz é um mal. Só de não fazer o bem, estamos fazendo o mal. Então a oportunidade de fazer o bem, ela é constante, a todo momento. E nessa luta, meus irmãos, de sair da estaca zero, do conhecimento e da moral, a gente buscando a felicidade, a gente vai encontrando todas as situações para isso, todas elas, né? E uma das tormentas mais difíceis para nós é a questão do perdão. Nós, como estivemos aqui da última vez, nós falamos do perdão, perdoar o próximo. E é um projeto que é uma sequência que pensamos em fazer, falar do perdão do próximo e o perdão a si mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o perdão a si mesmo. Eu creio que no dia que eu estive aqui falando do perdão, alguns já talvez tenham esquecido ou alguns não vieram, estão vindo hoje pela primeira vez. A gente vai fazer uma síntese pequena, né? Mas falar de auto-perdão, a gente não vê Jesus durante, né, o seu messianato, né, naquele momento que esteve com a gente, ensinando sobre o auto-perdão. Você imagina Jesus falando para os discípulos, falando para nós sobre o auto-perdão. Aí ele fala de amar o próximo e perdoar o próximo, né, dos pecados. E já foi tão difícil compreender isso, aceitar isso, principalmente para aquela época, onde todo aquele povo, aquilo que eles entendiam, não era o que Jesus trouxe. Dar alta face, amar o inimigo, né? Então aquilo foi de fato um choque para eles, mas um choque necessário, porque Jesus veio marcar, né? É um marco na história do planeta Terra, do mundo Terra, de transformação moral do planeta. A partir de Jesus muda, né, aquele ciclo vibratório que até então não se descobria, não se sabia, verdadeiramente qual era o mecanismo, o meio, a estrada de chegar à perfeição. Aí Jesus vem ser guia nosso e vem ser modelo. E ensina para nós
o Evangelho, a Boa Nova, que cabe em meia dúzia de folhas, né? E é o que a gente precisa. E a gente muitas vezes não entendemos isso. Então veio a doutrina espírita, vem também antes da doutrina espírita alguns pensadores falando desse perdoar a si mesmo. Perdoar a si mesmo. A doutrina espírita então ela fixa em nós ou esse ensinamento maior, também recebendo não só pelas obras básicas de Allan Kardec, mas pelos espíritos que comunicam a todo momento. Em especial nós vamos trabalhar hoje muito com Joana de Ângeles. Ela vem falando dessa questão do auto-perdão. Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros. Quando Jesus fala para a gente várias vezes sobre perdoar, e não foram poucas vezes que ele falou, é porque isso tem uma importância muito grande para nós. E talvez, até os dias atuais, muitos de nós, ou muitos segmentos religiosos, ainda não atentaram sobre a importância do perdão. O Espírito Emmanuel vai falar para nós que nessa questão de perdoar a si próprio, de perdoar o outro, das nossas aflições e sofrimentos, a gente diminuiria 90%. Então é uma coisa muito séria. 90% dos problemas nossos e aflições reduzidas é quase tudo. Então a gente vê o quanto é importante esse lidar com o outro e lidar consigo próprio na questão do perdão. Então esse é um marco para todos nós se conseguimos vencer. Então, gente, nessas tormentas difíceis que a gente enfrenta, então vamos falar sobre o perdão hoje, tá? E por que a gente não consegue auto-perdoar? Por que a gente não perdoa a gente mesmo? Será que é porque eu não gosto de mim? Será que é porque eu não gosto de mim? Será que é porque eu não quero o meu bem-estar? Por que eu não me perdoo? A gente vai ver isso hoje. O porquê a necessidade de se perdoar. Quando eu não me perdoo, o que isso acarreta no meu corpo físico? O que acarreta para mim? Espírito que sou. O que isso traz de mácula para mim? O que traz para mim de prejuízo? O que traz para mim de doenças, desequilíbrio? É isso. É que a gente vai compreender hoje. Poderíamos pegar uma frase de Jesus sobre o perdão e trabalhar a noite inteira, que são lindas. Todas elas são muito bonitas e significativas, um ensinamento fantástico. Mas hoje a gente vai trabalhar o que ao perdoar ao outro e a nós mesmos, o que a gente está conquistando para nós, qual é o benefício. E nós vamos compreender, através das colocações de Joana de Ângeles, quantas coisas nos acontecem e a gente nem sabia, que é porque a gente não se perdoa e nem perdoa o próximo. Coisas do dia a dia, corriqueiro, mas gente, mas é isso então que acontecia comigo? É isso que acontece comigo? Quando mexe com o meu emocional, como mexe com o meu corpo físico? E aí a gente vai começar a compreender por que Jesus disse tantas vezes para a gente perdoar, amar o inimigo. Maurício, Assim. podemos entender uma coisa assim. Esses ensinamentos para a gente, Jesus para a gente é o guia. E dali para frente, isso passa a ser sempre um modelo. Eu digo o seguinte, hoje em dia, assim, de uma maneira geral, hoje em dia, dos tempos de Jesus para cá, o que a gente vê é o seguinte, o mundo que a gente vive, ele nos coloca em situações muito difíceis em relação aos outros. E por isso, gera para a gente um peso de consciência, que às vezes não nos deixa nos perdoar das próprias. A gente não consegue perdoar o outro pelo que ele faz com a gente. Então a gente entende o ensinamento que é, mas se torna difícil. Como eu vou perdoar a mim mesmo, que eu não consigo, pelo que o outro fez comigo? Eu entendi o que você está falando. Só estou tentando colocar. Tá. A pessoa entender tudo bem, a gente vive uma situação. Então estamos aqui num mundo de provas e expiações. Esse é o fundamental. É aí que a gente tem que se pegar para poder entender. A gente tem que se perdoar para poder subir um degrau e poder perdoar o outro. Eu agradeço pela colaboração.
está dentro do que nós iríamos falar. Não conseguiremos perdoar o outro se a gente não se perdoar. Não existe perdão ao próximo se a gente de fato não se perdoar. A gente pode até falar de boca para fora. De boca para fora é muito fácil, né? Perdoar, às vezes quer para mostrar para a população, eu sou muito bonzinho. Não, o perdão sincero, a gente não vai conseguir fazê-lo se a gente não se perdoar. A gente vai perdoar, mas quero você longe de mim. Não, isso não é perdão, não. Ô, gente, perdão não é esquecimento não, tá, gente? Perdão das ofensas é não querer ficar ligado ao outro, alimentando-se junto com o outro no mesmo prato, do ódio, do rancor, do ressentimento, da raiva, porque isso é que nos adoece, fisicamente e espiritualmente. Esse é o grande problema para nós. Então, quando Jesus fala para a gente perdoar, é para a gente sair, se desligar dessa corrente, presa ao outro, né? Tudo dentro desse campo nefasto que a gente passa a conviver com o outro. Se a gente errou para com o outro, vai lá, peça perdão, peça desculpa, repara o erro cometido e fica livre. Se o outro não perdoou, se não está nas condições ainda de perdoar, vai ter o momento dele. Se foi o outro que fez um mal contra nós, mas não tem coragem ou não tem condições de pedir perdão, que a gente tenha entendimento de que ele só errou com a gente porque ele ainda não conhece o que nós já conhecemos, ele não vivencia o que o Cristo deixou para nós, e aí a gente é indulgente com ele. A gente entende isso e a gente perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe. Se ele soubesse o mal que ele está fazendo a si próprio, ele também não teria feito, ou então teria pedido desculpa pelo que ele fez. Tá? Nós não fomos criados para odiar, meus irmãos. Nós não fomos criados para sentir raiva, para ter mágoa, para ter ressentimento. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para amar. Porque Deus é amor. Então, quando cria cada um de nós, cria para amar. Então, se a gente amasse o tempo todo, nós não teríamos o sofrimento que a gente tem. Não acarretaríamos em nós as doenças que a gente traz. Não, porque o amor, ele gera bem-estar, equilíbrio, paz. Contrário disso, não. É o desequilíbrio, né? É a falta de paz, o desassossego, é as aflições. Então nós não fomos feitos para isso. Em tempos idos, já lá atrás, que a gente não se lembra, mas aconteceu, nas savanas, quando a gente saía em grupo para caçar, para se alimentar, a gente encontrava, muitas das vezes, nesse momento, feras selvagens que nos mataria se fosse preciso, se fosse possível. E toda vez que a gente ia em grupos para caçada, para trazer o alimento, para sustentar todo o povoado, a família, a gente corria o risco. E a atenção era 100% ligada, atento. E quando encontrávamos uma fera, que se a gente não tivesse um procedimento correto de fugir, nós seríamos a vítima, mortais. E o que acontecia com a gente? O nosso corpo, é natural do ser humano, jorrava-se inconscientemente adrenalina em nosso corpo. Essa adrenalina, ela fazia com que as minhas pernas corriam mais rápido, a minha atenção dobrava, a minha visão ficava melhor, eu escutava mais rápido. A minha intenção era sobreviver. E eu conseguia correr, todos corriam muito, subia em árvores, em penhasco, e a gente se livrava da fera. Naquele momento, a adrenalina derramada em todo o nossa circulação sanguínea, e em cada molécula, era benéfica. Era um remédio momentâneo. Salvador. Toda vez que a gente senta na nossa poltrona, toda vez que a gente deita na nossa cama, no nosso quarto, toda vez que a gente está no nosso momento de silêncio externo, mas com a nossa mente barulhenta, arrastado pelos pensamentos de ódio, raiva, ressentimento, nós estamos jorrando adrenalina pelo corpo todinho. Pitadinha por pitadinha em cada molécula, infectando cada uma delas, gerando desde uma simples azia
até um câncer fulminante. É isso que a gente está trazendo para o nosso corpo. A gente está se adoecendo ao alimentar o ódio, a raiva, o ressentimento. E todos nós estamos nesta situação, vivendo de uma forma ou outra isso, porque falta-nos o conhecimento. Quantas doenças a gente poderia se livrar se amássemos mais? Quantos erros lá atrás nós provocamos para hoje passarmos pelo que estamos passando? Mas é da lei. E isso é salvador quando você, no corpo físico, consegue purificar-se com essa ou aquela situação que você vive, quer emocional, quer físico. Porque é uma forma de depurar o ontem. E a gente faz isso de bom grado. Tanto é que não abala aquele que tem esse entendimento, porque vive como aquele que tem consciência de que passa pelo aquilo que é necessário e não vai passar mais por isso. Então não adianta a gente reclamar de manhã à noite, eu passo por isso, tenho tantos problemas. Mas por que eu tenho esses problemas? Eu não consigo perdoar, não vou perdoar, não perdoo. Ah, é? Mas se era assim ontem, e se agora neste momento eu estou conhecendo isso pela primeira vez, eu estou ouvindo o cara falar, ó, depois que ele sair daqui eu vou ouvir umas 10 palestras sobre isso para ver se é verdade. Façam isso. Mas podem acreditar, meus irmãos, o que estamos trazendo aqui não é nosso. E muito do que eu vou trazer aqui cabe à benfeitora dessa casa, Joana de Anjos. Um espírito de escola que vem trazer para nós essas verdades. E não custa nada, se a gente quer bem a nós mesmos, colocar em prática. Eu falei aqui rapidamente, em 5 minutos eu prometo que eu falo sobre o perdão e a gente vai entrar no auto-perdão. Para aqueles que não tiveram aqui. Quando Jesus fala, e Mateus registra no Evangelho dele, em capítulo 5, versículo 25, Jesus fala assim com a gente, ó, reconcilia-te com o seu adversário enquanto está a caminho com ele. Todos vocês já ouviram falar isso, tenho certeza. Todos vocês já pensaram um pouquinho sobre essa colocação de Jesus. Todos vocês já pensaram e têm certeza, já viveram a dificuldade de conseguir fazer isso. Não é mesmo? Mas Jesus sabia disso. Ele conhece as suas ovelhas, conhece a cada um de nós. E sabe a nossa capacidade de hoje, nesse momento, de perdoar. Mas sabe também a potencialidade que cada um de nós tem de amanhã estar perdoando 100%. Aliás, nem de perdoar mais, porque não vai se sentir ofendido. Chegaremos a esse ponto. Nós não vamos nos sentir ofendidos. Porque a gente vai querer o bem de todos e a gente vai ser indulgente com o erro do outro. Então a gente não vai sentir jamais ofendido. Mas olha só o que Jesus faz. Quando ele sabe da nossa dificuldade, e mesmo o Evangelho de Mateus, mais à frente ele vai falar assim pra gente. Nós temos 3 chances de Jesus dar pra gente. Olha, Maurício, para você se acertar com o adversário tá difícil. Amar o inimigo, muito difícil. Então eu vou dar para você, e quando eu falo para mim, cada um fala para si e eu falo para vocês todos, Jesus dá para a gente 3 momentos. Olha só o primeiro, ele fala assim, e a gente está lá no Evangelho de Mateus também, tá gente? Se quiser conferir, no capítulo 5, versículo 43 a 44. Aí Jesus fala assim, fazei bem aos que vos odeiam. Maravilhoso. Fazei o bem aos que vos odeiam. Essa é uma das oportunidades que Jesus está dando para a gente, uma das opções para a gente fazer. Opa, tem uma opção, essa. Mas essa é difícil, Jesus. Fazer o bem. Fazer quer dizer que é um ato. É um ato. Pô, mas fazer é difícil. Aí Jesus, tá bom. Se você não está conseguindo fazer, vai aí o segundo. Aí ele fala, bendizei aos que vos maldizem. Então o sujeito fala mal de mim o tempo todo, e aí eu vou bendizer a ele. É isso. Olha, eu já não tenho o que fazer. Agora eu tenho que falar. Eu estou falando. Então se alguém fala muito mal de mim, ou eu escuto alguém falando muito mal de alguém, e eu estou presente e falo, não, gente, essa pessoa é muito boa. Olha, ela é assim com a família, ela é assim no trabalho, ela é assim e tal.
Então é uma segunda oportunidade que Jesus está dando, já que eu não consegui fazer ato, aí eu vou na segunda que vou por palavras. Porque aí eu vou falar bem do outro, quando todo mundo estiver falando mal dele. É quase assim que acontece com a gente, não é mesmo? A gente chega, tem um malhando o Judas, coitado do Judas, não tem nada a ver com isso, mas tá ali só falando mal. E a gente chega, a gente vai e faz um outro cenário, é mesmo? Não, essa pessoa não é assim não, essa pessoa é isso, isso, isso. É assim que a gente faz? Ou a gente engrossa a fileira? Não é mesmo? A gente faz até os outros ficarem com vergonha, né? Porque os outros estavam calminhos falando, aí você chega e dá uma tonelada de peso. Mas não podia ser assim. Então, se a gente não conseguiu fazer a primeira em atos, não estamos conseguindo fazer em palavras, olha só que terceira oportunidade que Jesus dá. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Orar. Agora você não está fazendo ato, você não está falando e você está pensando. Porque você não precisa sair orando e gritando em palavras altas. Você vai orar em pensamento pelo outro. Ô, gente, é só você que está sabendo. O vizinho não sabe, né? É só você e a espiritualidade, né? Vamos descartar que a espiritualidade está de olho. Mas é você que está ali. É você com você. Para que você vai brigar com você nessa hora? Então Jesus está te dando o momento mais fácil. Deitar logo mais, escolher aquele inimigo que a gente tem e orar por ele. Viu como é que é fácil? Quem já ouviu falar em algum momento em outra religião por atos, palavras e pensamentos? Então Jesus, ele dá 3 oportunidades. Para você amar o inimigo, olha como é que ficou fácil. Então se a gente conseguir fazer em oração hoje, amanhã a gente vai estar falando bem, paralelo a isso, e amanhã a gente vai estar fazendo bem para ele, né? Agora não vou entrar no outro, porque senão a hora vai... Daqui a pouquinho a Sandra está puxando minha orelha. Ô, gente, no livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, ele fala que o dever é a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor, quer dizer, Deus, nos traça a responsabilidade. O dever é a faixa de ação no bem. A doutrina espírita traz no Evangelho segundo o Espiritismo capítulo específico só sobre o dever. É um estudo fantástico. Mas o que o Emmanuel está aqui resumindo em 2 frases? O dever que é uma ação no bem que a gente tem que fazer a todo momento. A todo momento. Né? E que Deus nos traça isso, a nossa responsabilidade. Ora, Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente agir como a gente acha que tem que ser. Como a gente acha que tem que agir. Pensar como a gente acha que tem que pensar. Que maravilha ter o livre-arbítrio. Não é mesmo? Só que o livre-arbítrio nos dá a responsabilidade pelos atos que a gente faz. Tudo que a gente fizer é lícito. Mas nem tudo a gente deve fazer. Porque aquilo que é contrário à lei de Deus tem as suas consequências. Qual é a consequência quando a gente anda contrário à lei de Deus? Deus vai nos castigar? Vai nos punir? Não. Deus não castiga nem pune ninguém. A lei dele é lei de amor. Ele não criou lei de castigo. Não, lei de amor. Agora entendamos uma coisa. Se a lei de amor diz para eu fazer X e eu faço Y, o X, paz, tranquilidade. O Y, desequilíbrio. E vai por aí fora. Então eu optei. Eu desregrei dentro da lei de Deus. Então o infortúnio, a infelicidade é pelo desvio. É consequência de sair da lei de amor. Estão entendendo? Então não existe castigo aqui. Tanto é que Deus me permite fazer toda a rota de volta. E para isso a gente tem uma colega chamada dor, que é fantástica. E ela vai nos posicionando até a gente chegar no caminho que errou. E aí a gente sai tranquilo dessa história. Mas sai experiente de não cometer aquele erro novamente. Então quando a gente cumpre o nosso dever, bem-estar. Deixou de cumprir, a gente não tem esse bem-estar. Não é mesmo? E o que traz isso? O que traz pra gente quando a gente erra?
Quando a gente infringe a lei de Deus, quando a gente infringe a lei dos homens, que é mais fácil da gente assimilar, a gente não fica com a consciência pesada? Boa palavra. Não fica com a consciência pesada? A gente não fica com aquele sentimento de culpa incomodando? A gente não consegue esconder da gente mesmo. Ninguém consegue esconder de si. Agora são centenas e centenas de encarnações, de existências em outros corpos. Imaginamos quantos e quantas vezes nós cometemos erros, conscientes ou não. E quanto de culpa a gente tem acumulado. Quantas culpas nós temos acumulado a esse tempo todo, desde criação simples e ignorante até o estágio de hoje. Nós não somos espírito perfeito, somos espíritos ainda, né, naquela envergadura de passar por provas e expiações, espírito imperfeito, mas com muito conhecimento já, com muita estrada já rodada, muitos quilômetros rodados. Não somos mais tão infantis, né? Nós temos experiência suficiente para estar aqui hoje nesse planeta espiando, sabendo por que nós estamos aqui. E não adianta falar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Sabe sim. Desencarna e vem na sessão mediúnica e falar, poxa vida, não fiz nada do que eu tinha que fazer. A gente tem consciência. Por isso é que Deus nos permite vir para esse mundo de provas e expiações. Porque a gente sabe o que nós estamos fazendo aqui. Então a gente chega aqui, faz questão de esquecer, deixar de lado e vamos tocando a vida. E aí vem as consequências. Pois não. A frase, vós sois deuses, te lembra alguma coisa, não te lembra? Você consegue esconder alguma coisa de Deus? Não. Deus está dentro de quem? De cada um de nós, não é? Por isso que a nossa consciência pesa. Entendeu? Justo. É ela que cobra da gente. Então, a gente fala, Deus, a gente cobra. O que cobra é o Deus que está dentro da gente, que sabe que fez errado. Essa questão de ter a lei de Deus em nós, na nossa consciência, se a gente tivesse o conhecimento dela toda, a gente não estava errando. Como a gente ainda não tem o conhecimento todo e também o ganho moral suficiente para colocar em prática, também a gente não tem. Eu citei uma vez aqui que conhecimento e prática andam, né, teriam que andar juntos, mas nem sempre a gente faz exatamente o que tem que fazer. Lembra que eu citei um exemplo, que eu e mais um de vocês aqui, pode ser qualquer um de vocês, estudamos na mesma faculdade, fazemos química, chegamos ao doutorado de química, pós-doutorado de química, somos os melhores do mundo ou entre eles. E aí eu vou para dentro do meu laboratório e construo, né, um remédio, uma vacina que vai salvar uma doença incurável. Ótimo, Maurício é chique. O outro, com o mesmo conhecimento, prepara uma bomba capaz de destruir meio planeta. Mas vai ficar muito rico. Conhecimento é o mesmo, mas o valor moral é diferente. Então, para a gente conhecer, ter um conhecimento e atingir, né, a prática moral que esse conhecimento nos pede, é preciso que a gente cresça moralmente. Por isso que a Terra hoje tem muita gente de conhecimento e pouca de moral. É preciso que a humanidade se desenvolva melhor moralmente. Está chegando no planeta, um mundo novo, de regeneração, é preciso que a gente se prepare para ele. Não tem escapatória, vai ser um mundo de regeneração. Nós precisamos nos adequar a este mundo. Por enquanto, não vai chegar amanhã, não. Jesus, no seu sermão profético, e é anotado no Evangelho de Mateus, ele coloca lá todas as situações que iriam acontecer. E se você enumerar hoje, estudar um por um, você vai ver que nós estamos exatamente dentro dessa transição. Exatamente, nós estamos ainda no mundo de regeneração. Estamos na transição de provas e expiações para a regeneração. Por isso que a gente vê toda essa, entre aspas, bagunça que estamos nessa agitação. Tudo é válido, tudo pode, tudo. Então existe 1 milhão de verdades. Verdades muitas vezes que não são verdadeiras e mentiras que se tornam verdade. Então a gente está vendo de tudo. Mas Jesus preveu isso e está lá no Evangelho de Mateus. E então o momento é esse. E quando é que vai ser um mundo de regeneração? Quando isso acalmar. Quando isso acabar e o Evangelho começar a ser vivido,
estamos no mundo regenerado. Na verdade, a gente está no funil, né? Estamos. Estão ali brigando e tal, tentando se ajeitar para poder... Isso. Mas muitos de nós, recalcitrantes no mal, não vão permanecer. Quando eu falo nós, eu falo em termos de humanidade. Não é o caso daqui. Nós estamos numa terça-feira, 7 horas da noite, procurando uma casa de oração para falar do Cristo, buscando o remédio necessário para o corpo físico e para a alma. Isso demonstra e fala muito do que nós somos, ou das nossas pretensões. Mas a humanidade em geral, ela vai ter que se enquadrar assim também, né? E quando a gente está no mundo espiritual carregado com essa consciência de culpa, porque quando a gente adentra o corpo físico, a gente tem perdido a noção do todo nosso. Quando a gente desencarna e conforme nosso tempo no plano espiritual e a nossa condição de entendimento mais rápido possível, a gente sabe tudo que está se passando com a gente. E aí fervilha nas nossas mentes as culpas, a necessidade de voltar à existência. Porque a reencarnação